Olá, estou iniciando o vídeo 7 do segundo ciclo, né? E o tema dos vídeos, né? Entre a casca e a essência coexiste a miragem, a ilusão. Especificamente, né? Eu estou abrindo no vídeo anterior uma segunda parte, onde eu vou falar sobre algo que é bem interessante para mim, porque é o que está me motivando agora como sentimento, né, da experiência de vida que eu tive até hoje, né, que se resume na palavra compaixão. E aí, como eu falei, para dar exemplo, né, eu vou colocar coisas relacionadas à compaixão que eu tenho por mim. E é legal, assim, comentar que eu vou fazer um paralelo vou misturar três elementos aí que são fundamentais. Posso falar por mim, estender porque eu acho geral, mas essa compaixão vai recair sobre três pontos: sobre o ser, o sentir e o pensar. E aí tem coisas assim que eu acho que vai ser pontos em comum com muita gente, porque afinal somos humanos, né? Embora eu brinque, né, me conceito de autodomínio alienígena. A gente vamos começando falando pelo sentimento, né? O sentimento é uma coisa tão rica, né? A gente é educado, ou pelo menos é doutrinado desde pequeno, a visualizar, assim, situações fantasiosas, né? Eu chamo isso, depois de algum tempo, né, eu denominei essas situações de sociedade novelesca das relações sociais. Bem, quando a gente pensa na memória, que é uma coisa assim que deveríamos guardar, eu acho, com uma carinho. Então, se eu pegar a minha memória, eu lembro que lá no início, né, comecei a entrar nessa história da sociedade novelesca quando eu assistia novelas. Era garoto, né? E eu lembro de novelas como Shake de Agadia. Quem é mais antigo vai lembrar, novelas que no final o contexto delas dizia o seguinte: o amor perfeito, não houve problemas e serão felizes para sempre. Essa é a ideia que ficou na minha mente, né, em relação a essa conotação. Além disso, não só a novela, né, muitas melodias que são feitas, não estou contestando, dizendo que foi criticando-as, não. Estou dizendo que são melodias que corroboram com essa visão, né, de uma situação fantasiosa, digamos, né, que não é totalmente real, né. Então, tem musiquinhas por isso que eu vou dedicar esse canto a capela sobre elas. Tem uma música, por exemplo, que quando eu lembro dessa fase, né, do que eu transportei para minha vida adulta, no subconsciente, tem uma musiquinha acho que era o Carlos cantava, né, Caderninho. Ela é assim: eu queria ser o seu caderninho pra poder ficar juntinho de você. Inclusive na escola eu iria com você entrar. E na volta juntinho a seu corpo eu iria ficar. E em casa então você me abriria para estudar e se assustaria ao ver revelado o seu caderninho, meu rosto te olhando, dizendo baixinho: benzinho, eu não posso viver longe de você. Veja, é uma coisa boba, né? Parece assim, fica na... Mas, além dessa canção, muitas canções têm um contexto igual. Lembrando, não é uma crítica, não, é um movimento. Mas, enfim, passa a ideia de uma coisa assim... perfeita demais e plácida demais. Na prática, o amor é muito mais do que isso, o sentimento de amor, né? O sentimento de relacionamento com alguém. E também a gente percebe que, de modo geral, a gente só vai entender isso com a maturidade. Há casos em que as pessoas continuam unidas, a pessoa se relaciona com alguém, fica a vida toda com ela, tudo bem. Mas grande parte das pessoas ocorrem separações. Ocorrem separações e
aquele encanto inicial do felizes para sempre se quebra. Isso não é bom nem ruim. Eu estou dizendo que isso tá inserido na realidade do processo. A realidade você não pode prever. E também tem um detalhe interessante, quando eu iniciei essa questão falando sobre compaixão, né, no vídeo anterior, nós somos antigos nos erros. Muitas das situações que a gente passa, e tem que ser assim mesmo, a nossa própria maturidade projeta. Ou seja, uma relação felizes para sempre, aquela coisa toda, isso muitas vezes é uma situação que a nossa visão fantasiosa, justamente em função dessa questão subliminar, né, de novelas, de conceitos, de tudo, ela projeta. Sem contar que, além disso, não diria piorar, mas para criar um elemento aí, tem também um lado negativo da história. Quando uma coisa tão bela quanto um relacionamento, ele é desvirtuado por uma questão de luxúria, de pornografia, de tanto no homem quanto na mulher, mais a questão do homem, né, vendo a mulher como objeto, né? Isso é difícil você entender esse circuito. Ou seja, tudo está constando nessa visão, nesse contexto, né, meio assim ilusório de aproveitadores. Bem, especificamente esse vídeo, devo fazer até no outro também, falar mais um pouco sobre essa questão do coração juvenil, né? Eu tenho até um vídeo que fala sobre isso. O coração juvenil deveria ser puro em plenitude, mas como ser puro se justamente essas fantasias cortam as asas, né? Porque na verdade nada impede que você fale realmente na possibilidade do amor, mas é uma coisa muito mais ampla do que se conceitua. Então tem muita, eu chamo sempre essa palavra politicagem nessa história toda do amor, né? E aí uma coisa que seria profunda acaba não acontecendo. Eu vou terminar esse vídeo, talvez eu faça a segunda parte depois, né? E com uma historinha, inclusive eu coloquei há pouco tempo, fiz um vídeo, estou fazendo vídeos novos, né, com um título novo, vídeos intimistas, e eu coloquei a interpretação que eu dei para um trecho, né, de um livro do Osho, do Sexo à Supraconsciência. Ele fala curtinho, mas eu aumentei ele, né, até falando sobre essa questão do amor, né, uma coisa mais profunda. Vou tentar resumir, vou repetir ele, também é um prazer falar sobre isso. Um pescador estava com seu barco no mar e ele pegou um peixe. Aí ele chega para o peixe e pergunta: o que é o amor? Aí o peixe chega para ele e fala assim: ué, o amor é o mar. Esse pescador, ele era muito preocupado em ter saber de tudo tem um porquê, para ele tudo tinha um porquê, tinha que ter um porquê, nunca acabava, racionalmente sempre tinha que ter um porquê. Aí ele, não satisfeito, chegou pro peixe e perguntou: tá bom, mas o que é o amor? Aí o peixe olhou para ele e falou assim, mais tranquilamente possível, falou: o amor é o mar. E antes que ele fosse fazer outra pergunta, outra arguição racional, o peixe saiu, se escapuliu e voltou para o mar. Parece bobagem, mas esse complemento que eu estou colocando ao vídeo é uma referência, inclusive, dessa coisa do amor fantasioso, no fundo, qualquer forma de amor que você tenha, ainda mais essa questão de relacionamento, eu acho que se insere muito nesse conceito, né? Uma coisa que você não precisa explicar tanto, mas vale a pena você aprender, né? E no nosso caso específico, né? Aprender a entender nossos erros e tá sempre do lado do amor. Do lado do amor, justamente onde você busca o melhor, mesmo que tenha errado alguma coisa, né? Você busca assim a melhor aprendizagem das coisas que você tem, com fé, com coração aberto. E aí eu acho que a gente tem uma chance
assim como eu falei sobre o diminuir os erros, né? Você diminui o desamor, porque você passa a entender que um infortúnio, uma coisa que não foi muito bem trabalhada, tanto no aspecto, veja, amplo mesmo, tanto no aspecto afetivo, de uma relação, quanto num contato que a gente tem durante a nossa vida. Quando você entende isso, passa a ser então como se fosse um mar, né? Não tem tanta explicação assim. Você teria sim, ao meu ver, né, buscar um espírito de amor para entender essas variantes todas. No final, vai prevalecer, há uma chance grande de prevalecer o crescimento, a maturidade sobre o que você viveu. Então, esse vídeo, inicialmente, eu devo fazer o segundo com esse tema, porque ele é bem amplo, né? Eu estou falando sobre minha compaixão, a compaixão sobre o que eu vivi, sobre movimentos de vida que eu tive, e perceber que houve muito de imaturidade, muito de indução a uma forma de amor plantada pela comunicação, pela novela, por músicas, por letras, e que pintavam um quadro que linear, um quadro assim que inevitável, sugerindo que uma relação, por exemplo, não acabasse, seja fosse uma coisa eterna. E não é assim. Pode até ser eterno, não diria, mas ela tem uma duração que a duração que tem é a duração que tem que ter. Como a nossa vida toda, ela tem esse processo, né? A gente está aqui nesse plano procurando viver o melhor dentro do que é possível, né? Então é essa a mensagem desse segmento, né, da segunda parte, onde eu falo sobre compaixão. Lembrando que eu vou mesclar, eu deixo as coisas muito livres, né? Eu vou mesclar muitas coisas aí em cima dessa questão da minha compaixão em função desses três elementos que eu depreendi que são realmente fundamentais: ser, sentir e pensar. Paz,